Voltamos para a situação entre Irã e Estados Unidos, além do risco de uma ofensiva direta, de ataques que possam vir com violência, tem a questão cibernética. Os Estados Unidos estão se preparando para isso, mas o nosso especialista aí na área, Carlos Aros, vai trazer mais informações. Tem risco mesmo, Aros? Boa tarde. Boa tarde, Denise. Você sabe que essa história de guerra cibernética, né, o risco... A guerra cibernética, de certo modo, já está acontecendo. Pontualmente, né? Acontece, A gente não assiste... aos mísseis sendo disparados de um lado e de outro, mas as ameaças estão sendo colocadas. Nós tivemos já, nos últimos anos, vários incidentes que colocaram países sob risco. Tivemos serviços de transportes inviabilizados por ataques de ransomware, né, de sequestro de dados. Tivemos hospitais que foram também paralisados. Enfim, há uma série de questões que envolvem o ambiente cibernético e, sobretudo, essa guerra cibernética que já estão acontecendo. Agora fica manifestada a preocupação justamente por causa de um conflito que, do ponto de vista bélico, também está bastante acirrado entre os Estados Unidos e o Irã. Mas eu queria trazer um convidado para esse nosso papo, Denise, alguém que consegue falar com muito mais propriedade do que eu a esse respeito, porque é um estudioso sobre o assunto, um grande especialista nessa história, que é o diretor de inteligência cibernética e pesquisa do grupo New Space, meu amigo Thiago Bordini. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, Aros? Boa tarde, Denise. Bom, a primeira coisa que eu quero te perguntar é a seguinte: nós devemos ficar preocupados com essa história da guerra cibernética? O Einstein dizia que se houvesse uma terceira guerra mundial seria a pau e pedra, né? A cibernética vai ser como? Ou já está sendo? Bom, a cibernética já está sendo. Eu acredito que aqui no Brasil a gente não deva se preocupar com isso, mas é iminente que Estados Unidos e Irã, assim como outros países, vão contra-atacar e vão fazer algum tipo de retaliação contra os últimos ataques dos Estados Unidos ao Irã. O Irã já teve um incidente bastante interessante no início do ano passado, em maio do ano passado, onde foi provado que eles tiveram acesso a algumas infraestruturas críticas de empresas nos Estados Unidos, e isso leva o nível de alerta a uma questão um pouco mais alta aí do ponto de vista da capacidade de ataque. A gente sabe que o Irã, do ponto de vista bélico, não tem tanto poder de fogo, mas do ponto de vista cibernético a gente tem um potencial bem interessante a ser discutido. Agora, é interessante notar, né, Thiago, que se a gente for fazer aí, brincar de war, pensando na guerra cibernética, a gente for olhar para a Rússia, Oriente Médio, a própria China, nós temos ali nos países do Oriente Médio, nós temos na Rússia e na China polos importantíssimos de origem das ameaças que atacam de norte a sul, leste a oeste do globo, né? Sim, acho que o grande problema que a gente pode ver aí com relação a essa disputa seria a questão de dois fatores, né? Da Rússia e da Coreia do Norte se aliar, ou até mesmo a China se aliar nesse combate com o Irã, fornecendo armas tecnológicas, né, armas cibernéticas. Então a gente está falando de malwares, de ferramentas para explorar algum tipo de vulnerabilidade, para que o Irã possa, assim, digamos, sujar as mãos em um ataque. Eu acho que esse é o maior problema que a gente pode ter. O outro, que já é sabido também, é que o Irã ele tem uma unidade cibernética pouco eficiente, uma unidade que tem poucos homens, tem um poder pequeno frente ao universo que é os Estados Unidos. Mas, em contrapartida, ele contrata atacantes de uma rede relacionada a grupos terroristas. Então, a gente já tem casos onde atacantes foram contratados, né, hackers foram contratados pertencentes ao Hezbollah, a outros grupos extremistas aí, para trabalharem para o governo iraniano. Thiago, então, eu ia te perguntar exatamente isso, porque o Irã, você disse que ele não estaria tão preparado assim, agora ele pode contar com a adesão de grupos que têm práticas terroristas mesmos. Você acha que funciona sistema de defesa, porque os Estados Unidos já estão se preparando para esse tipo de ataque? Até que ponto se pode garantir uma defesa eficiente?
Olha, eficiente eu não diria, Denise, porque é difícil Dá para furar o cerco, é isso? De ataque. Mas o grande problema é que a gente já sabe que governos compram falhas de segurança de pesquisadores de forma lícita e ilícita. Existe um mercado disso, né? E a gente sabe que também o grupo extremista ele tem um poder financeiro muito grande, às vezes até maior do que a própria nação ali, para financiar uma pesquisa em cima de falhas tecnológicas. Então, eu acredito que nesse ponto seria o maior problema que a gente poderia encontrar, ou seja, um grupo extremista trabalhando para o governo, realizando um ataque cibernético, e aí as consequências podem ser terríveis, né? Como o Carlos comentou há pouco, a gente pode ter hospitais, eu diria que esses são os menores problemas, né? O maior problema que a gente pode ter seriam ataques a infraestruturas críticas. Então, a gente está falando a plantas de energia elétrica, a indústria, a parte de petróleo, energia, enfim, tudo que envolve a parte de telecomunicações, tudo que envolve sistemas críticos é o que realmente importa nesse momento da guerra cibernética. Atacar hospitais, escolas, órgãos governamentais tem pouca representatividade nesse tipo de ação. Agora, Tiago, eles podem tentar, inclusive, em sistemas de segurança dos países, né? Porque isso nós já tivemos algumas falhas de segurança nesse sentido, até em condições normais, que não seria numa situação de conflito, mas exatamente hackers que tentam provar que são capazes de avançar. E nós já tivemos situações de vulnerabilidade nos Estados Unidos também, não é? É que nesse caso, e aí eu queria ouvir o Tiago respondendo você sobre isso, Denise, porque nesse caso nós estamos falando, talvez, Tiago, de algo que para as pessoas não é imaginável, pelo menos num primeiro momento, porque talvez não tenha ocorrido numa magnitude como se espera em conflito como esse, que é a associação de um esforço cibernético de desativar, por exemplo, um sistema de distribuição de energia, cadeias de fornecimento de uma série de insumos importantes para o funcionamento do país, associado isso à violência bélica e física, né? Não mais digital, porque a gente corre o risco de ter essas duas coisas associadas, né? Seria o pior dos cenários e por isso que todo o monitoramento acontece para garantir que esses ataques não ocorram, né? Ou não sejam bem sucedidos uma vez que sejam lançados, né, Tiago? Exato. Esse caso de coordenar um ataque cibernético com um ataque bélico é algo que já ocorreu num incidente na Geórgia, se não me engano, em 2001, onde foi feito um ataque desativando toda a parte de telecomunicações do país. Então, a Geórgia ficou praticamente às cegas do ponto de vista, não se tinha rádio, não se tinha internet, não se tinha TV. E a partir daí, quando as pessoas começaram a ver, as tropas já estavam entrando no país. Então, esse é um ponto bem crítico. Dada a distância geográfica, eu acho que é pouco provável que isso ocorra com o Irã, especificamente do ponto bélico. Mas a gente tem a Rússia, muito forte nesse sentido, e a Coreia do Norte também, muito forte também nesse sentido. Sem contar a China, que é outro gigante, outra potência, que é um buraco negro, ninguém sabe ao certo o que tem ali dentro e qual realmente o poder de fogo. Então, esse é o maior problema que a gente pode ter, né, do ponto de vista de uma guerra cibernética afetar a população como um todo, né? Além de causar outros tipos de distúrbios, né? A gente pode, de repente, causar um distúrbio no sistema de transportes e você paralisa toda uma economia de um país, que gera um prejuízo até maior do que a perda de pessoas, né? Quero agradecer ao diretor de Inteligência Cibernética e Pesquisa do Grupo New Space, o Tiago Bordini, desejar um feliz 2020, torcendo para que essas preocupações não se confirmem, né, Tiago? Um abração para você. Um abraço a todos e vamos torcer para que 2020 comece bem, não com uma guerra cibernética e nem com uma guerra bélica também. Exato. Denise, tomara que fique no plano da ficção, né? Pois é, e deixa eu só roubar 30 segundos para notícia boa, não para falar sobre tragédia ou potencial tragédia.